noite, meu irmão, minha irmã, querido amigo que nos acompanha. Espero que até aqui o Senhor já tenha falado ao seu coração. E é uma grande alegria, um grande privilégio e também uma grande responsabilidade dar continuidade nessa série de Marcos, expondo a palavra do Senhor. E eu já queria pedir para você ir abrindo a sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Evangelho de Marcos, nós estamos nessa série de exposições, no capítulo 8, nós faremos a leitura hoje a partir do versículo 22, e o tema do nosso encontro vai ser agindo fora dos padrões. Nós somos pessoas que gostamos de hábitos. É assim que somos. Quando repetimos muitas vezes a mesma coisa, nós nos habituamos com aquilo, e quando acontece algo diferente, nós achamos estranho. E nós também nos acostumamos da maneira com que as pessoas nos tratam. E principalmente quando esse tratamento é bom, quando essa pessoa nos trata diferente, quando ela age fora daquilo com que nós esperamos, nós ficamos surpresos. E é um risco disso, de quando essa pessoa ela age diferente, nós nos escandalizarmos. Só que é um problema quando nós transferimos isso para a vida cristã. Muitas vezes nós colocamos a maneira com que Jesus age dentro de um padrão que não provém das Escrituras. E então, quando Cristo trabalha de maneira distinta em nossas vidas, nós ficamos frustrados. E Marcos, nesse texto, ele vai nos dar algumas maneiras que Jesus trabalha, que são no mínimo curiosas. E é por isso que o nosso tema de hoje é agindo fora dos padrões. Quando Jesus age diferente daquilo que nós esperamos. Quando Jesus age de maneira fora do habitual. Então, vamos fazer a leitura, Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22, onde Marcos narra a cura de um cego na cidade de Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram o cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: "Vês alguma coisa?" Este, recobrando a vista, respondeu: "Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando." Então novamente ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: "Não entres na aldeia." Não entres na aldeia. Baixe sua cabeça. Ó Pai, que a Tua graça e a Tua bondade possam ser derramadas sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Eu me achego diante dessa tarefa, consciente das minhas fraquezas, dos meus pecados, das minhas falhas, mas também consciente de que o Seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Tenha misericórdia da minha vida, da vida dos meus irmãos, e usa a Tua palavra com poder aqui nessa noite. Por favor, Pai, no nome de Jesus. Nós acabamos de ver no domingo passado, Jesus repreendendo os discípulos, porque eles ainda não haviam entendido a sua identidade, o seu poder e aquilo que ele poderia fazer. Mas a história não termina aí. O texto que nós veremos no domingo que vem mostra que os discípulos finalmente entenderam que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, ainda que de uma maneira imperfeita, mas o entendimento deles estava clareando. Então, ao que parece, Jesus usa esse milagre para exemplificar isso que os discípulos estavam passando. E Marcos coloca esse milagre justamente entre a repreensão de Jesus e depois quando os discípulos entendem a sua identidade, para mostrar o que estava acontecendo com eles. Então esse milagre é como se fosse uma espécie de ilustração, mostrando que era exatamente isso que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam cegos, estavam passando a enxergar cada vez mais. E esse é talvez o milagre mais inusitado de Jesus. Jesus aqui nesse milagre age de maneiras muito estranhas aos nossos olhos. Primeiro, Jesus ele não age no meio da multidão. Jesus ele tira esse homem do meio da multidão. Jesus também ele usa cuspe.
diz o texto. Ele também toca nas mãos desse homem e o leva para fora, mas não o cura com seu toque. Ele o leva para fora daquela aldeia. E o mais estranho de todos, e que só esse milagre em toda a Bíblia carrega essa distinção. Jesus o faz em 2 etapas. Jesus cura, restaura um pouco do homem, e depois ele ainda não vê com clareza, e por fim Jesus o restaura de maneira perfeita. Isso só esse milagre aqui que traz essa cura em 2 etapas. Então o nosso objetivo hoje é olhar para esse texto e aprender algumas verdades sobre como Jesus trabalha, e muitas vezes de maneira inesperada, fora do nosso padrão. Nós veremos 3 maneiras, e a primeira maneira é: Jesus também trabalha de maneira particular. A grande maioria dos milagres relatados nos evangelhos aconteceram de maneira pública. Apenas 3 milagres em Marcos acontecem de maneira privada, e esse é um deles. E o versículo 23 vai nos dizer que Jesus toma o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. O texto não nos diz exatamente o porquê, mas o mais provável é que Jesus queria ter um contato particular com aquele homem. Jesus queria ter um tempo a sós com aquele cego. Então Jesus se retira dali, levando-o para fora da aldeia, para longe da multidão. E essa ideia de Deus se encontrando fora da aldeia, fora da multidão, com uma pessoa, ela é bíblica. Ela também tem o seu correspondente desde o Antigo Testamento. Por exemplo, em Êxodo capítulo 33 é dito que Moisés fez uma tenda chamada Tenda do Encontro, onde cada pessoa que quisesse se encontrar com Deus, ela deveria ir até essa tenda. E o texto diz que Moisés fez essa tenda bem longe do arraial, bem longe do acampamento dos israelitas, na solidão, em um lugar tranquilo, de maneira que se alguém quisesse consultar a Deus, ela precisaria sair do acampamento dos israelitas. A mesma ideia também nós vemos em Oséias capítulo 2, em que Deus diz que Ele atrairia Israel, o seu povo, o levaria para o deserto e Ele falaria ao coração. O ponto é que Deus levaria o seu povo para um lugar deserto, para um lugar distante de todas as distrações, pecados e ídolos desse mundo, e lhe falaria ao coração. Parece que é isso que Jesus está fazendo com esse cego aqui. Jesus tira esse homem do meio do alvoroço, do meio da multidão, para falar com ele de maneira particular. E é isso que Jesus também faz conosco hoje, meus irmãos. Jesus também trabalha no silêncio, trabalha no privado, trabalha longe dos olhos do mundo. E a aplicação para esse texto aqui, para esse nosso ponto aqui, meus irmãos, é: busque a comunhão particular com o Senhor. Veja bem, nós somos de uma tradição batista, e pela graça de Deus nós recebemos de nossos pais o valor de pertencer a uma comunidade local de crentes, a importância de se fazer parte do hall de membros de uma igreja, a obrigatoriedade de se cultuar no domingo, no dia do Senhor, a importância de servir com os nossos dons à nossa igreja amada, a importância de participar da ceia do Senhor, de contribuir com o nosso financeiro, com a igreja. Nós aprendemos tudo isso, a importância da escola bíblica dominical, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. De fato, as Escrituras dão enorme ênfase à vida em comunidade do crente. Não existe vida cristã solitária, vida cristã sozinha. Mas nós podemos cair num erro. Nós podemos cair no erro de pensar assim: se minha vida com a igreja está bem, então tudo está bem. As duas coisas são essenciais, tanto uma vida cristã em comunidade, quanto uma vida cristã no particular. Eu não posso escolher uma das duas, eu preciso ficar com as duas. Mas eu acredito que nós, que entendemos e recebemos uma tradição da importância de pertencer a uma igreja local, a importância de uma vida em comunidade, tendemos a desprezar o aspecto particular da vida cristã. Meus irmãos, como está a nossa vida solitária com Deus? Como estamos em nossa vida de oração, em nossa leitura, em nossa meditação na palavra de Deus? Qual é o tempo que eu e você dedicamos para a leitura da palavra de Deus, para Deus falar aos nossos corações?
Qual foi a última vez que nós fechamos a porta do nosso quarto, como diz Jesus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu Pai ali em secreto, e Ele que vem em secreto te recompensará. Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Davi diz, como de saborosa comida se farta a minha alma, quando eu medito em Ti, Senhor. Qual foi a última vez que nós nos deliciamos na presença de Deus? Em que sentimos a nossa alma sendo alimentada? Davi também diz que a palavra de Deus para ele era mais desejada do que muito ouro depurado e mais doce do que o mel, mais doce do que aquilo que ele conhecia que era mais doce na época. Qual foi a última vez que nos achegamos assim com a palavra de Deus? Que nos achegamos desejando ela, considerando ela como algo de valor em nossas vidas. Nós nos alegramos com o futebol da semana, nós nos alegramos com o dia da academia, nós nos alegramos com o salário caindo no final do mês, nós nos alegramos quando o nosso time joga, e não há nada de errado com isso, mas para Davi, aquilo com que ele mais se alegrava, aquilo que ele mais desejava era a palavra de Deus. Qual é o lugar que a palavra de Deus tem tomado na minha e na sua vida? Qual é o lugar que a oração em secreto com Deus tem lugar na minha e na sua vida? O cristianismo, meus irmãos, é mais do que pertencer a uma igreja e fazer certas coisas e ter um pensamento correto e crer na doutrina correta. O cristianismo, a essência da vida cristã, é conhecer a Jesus de maneira pessoal, é amá-lo. Quem é Cristo para mim? Quem é Cristo para você? Ele é alguém que eu estudo e que eu digo crer e que de vez em quando eu faço orações, ou Ele é o meu amado, Ele é o meu noivo, Ele é o meu amigo, Ele é o meu advogado, Ele é o meu intercessor, Ele é a minha rocha. Quem é Cristo para mim? É uma matéria a ser estudada ou é alguém que eu conheço e que eu amo? Ele é aquele que nos levará ao deserto para falar aos nossos corações. Meu irmão, corra para fora da aldeia, vá para o deserto atrás dele, fecha a porta do teu quarto e se desliga do mundo. Experimente o trabalhar de Jesus de maneira particular, não menospreze, porque Jesus também trabalha no particular. Que tal nós respondermos a essa exortação da palavra de Deus, reservando a partir de amanhã, na segunda-feira, no mínimo 15 minutos do nosso dia, para lermos um capítulo das Escrituras, meditarmos e orarmos sobre? Que tal? Essa é uma boa maneira, não é? De nós aplicarmos o que esse texto diz em nossas vidas. Faça isso, é uma boa maneira de já colocarmos isso em prática. Não despreze o trabalhar de Jesus de maneira particular. Vimos então que o primeiro ensinamento que esse texto nos traz sobre o trabalhar de Jesus é que Jesus também trabalha no particular, longe da multidão, é fora do que estamos habituados. E agora nós veremos o segundo ensinamento que esse texto nos mostra sobre a maneira de Jesus agir. E nós veremos que Jesus também trabalha de maneira progressiva. Jesus também trabalha de maneira progressiva. Esse é o único milagre relatado nas Escrituras que foi feito em mais de uma etapa. E como nós vimos, o propósito de Jesus, aqui um dos propósitos, era ilustrar a condição espiritual dos discípulos, que antes estavam quase cegos, mas agora estavam começando a ver mais claramente. E o texto diz no versículo 23, que Jesus então aplica saliva aos olhos daquele homem, talvez para que ele pudesse sentir algo que Jesus estava fazendo, nós não sabemos. E o versículo 24 diz que ele começou a ver parcialmente, né? Olhando para as pessoas e vendo como se elas fossem árvores. E aqui mostra que esse homem não nasceu cego, né? Porque ele sabia como era uma árvore. Alguma coisa aconteceu ali que ele ficou cego durante a sua vida. Tá bom? Mas então o texto continua e diz que Jesus mais uma vez toca em seus olhos e ele então passa a ver claramente. Isso é algo extraordinário, isso é algo fora do comum. Por que será que Jesus o curou em etapas? Por que será? Calvino vai dizer que Jesus fez isso para mostrar, Jesus fez esse milagre bem diferente para dizer que ele tem total
total liberdade em sua maneira de agir e que Ele não está restrito a nenhuma regra fixa. Ele age fora dos nossos padrões. E Marcos parece então relatar isso aqui justamente para isso, para mostrar: Jesus é soberano, Ele decide como Ele age sobre a minha e sobre a sua vida. Jesus agiu diferente do que eles esperavam. O versículo 22 começa dizendo que algumas pessoas trouxeram esse cego até Jesus, pedindo para que Jesus o tocasse. E veja bem, o versículo 23 diz que Jesus o toca, Ele toma o cego pela mão, mas Ele não o cura nesse toque, porque Jesus, Ele age como Ele quer e não como nós esperamos. Jesus age como melhor lhe parecer, e Ele age de maneira progressiva muitas vezes, e não instantânea. Foi assim que Ele fez aqui. E a aplicação para nós nesse texto meus irmãos, na vida cristã é essencial que nós tenhamos paciência e perseverança. Nós vimos que nós podemos ter alguns conceitos equivocados sobre a maneira de Jesus agir, como colocando Ele em um padrão que não é bíblico. Nós vivemos na época do fast food e estamos acostumados com coisas rápidas. Nós vivemos em uma era de cursos rápidos. É curso rápido para falar inglês, é curso rápido para criar filhos, é curso rápido para você investir o seu dinheiro, é curso rápido disso, é curso rápido daquilo. Nós não conseguimos assistir um vídeo no YouTube sem acelerar o vídeo, nós não conseguimos ouvir um áudio no WhatsApp com mais de 1 minuto, porque nós estamos numa correria insana e cada vez parece que piora. Só que o perigo é quando nós colocamos isso e nós trazemos isso para a vida cristã, para a maneira como Deus age. Aqueles que trouxeram o cego até Jesus queriam algo instantâneo, queriam que Ele apenas o tocasse. Mas não foi assim que Jesus agiu. Jesus pode sim trabalhar de maneiras instantâneas e de maneiras extraordinárias, de maneiras rápidas. Ele é soberano. Nós vemos isso na história da igreja, quando vem um avivamento na igreja. Quando a igreja passa por um avivamento e Deus faz coisas extraordinárias e rápidas. Nós vemos isso pela nossa própria experiência. Muitos de nós, quando nos convertemos, somos libertos de vícios. Muitos de nós, durante a vida cristã, alguns pecados específicos, Deus pode nos livrar assim. Mas parece que essa é a exceção quando nós olhamos para as Escrituras. Isso Deus não faz de maneira corriqueiramente, como muitas pessoas querem, muitas pessoas pensam. Não é a maneira ordinária, ou a maneira mais comum que nós vemos nas Escrituras. Preste bem atenção. A vida cristã, meus irmãos, ela não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã é uma maratona de quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros. Muitos de nós, quando começamos a amadurecer na fé, quando começamos a caminhar com Deus, nós ficamos frustrados, ou porque nós vemos cada vez mais pecado nas nossas vidas, porque isso é totalmente natural. Quanto mais próximos da luz, mais pecados nós enxergamos, e muitas vezes nós desanimamos com isso, ou porque não estamos vendo os resultados que esperávamos, ou porque olhamos para uma pessoa e vemos que Deus parece que agiu mais rápido na vida dela do que Ele agiu na nossa. Mas é assim a vida cristã, é dia após dia, uma caminhada, e Deus trabalha de maneiras diferentes. A maturidade cristã não é algo que nós conseguimos da noite para o dia, não é. Paulo, quando ele escreve para Timóteo, dizendo as qualificações de um pastor, ele diz que não seja neófito, ou seja, que ele não seja novo na fé, que ele não tenha se convertido há pouco tempo. Paulo não está pensando em idade biológica aqui, até porque mesmo Timóteo era um jovem de provavelmente 20 e poucos anos, no máximo 30. Paulo está pensando em maturidade, e quando ele diz que não pode ser novo na fé, ele está nos mostrando que a maturidade cristã vem com os anos, vem com o passar dos dias, não é algo rápido, não é algo que acontece num piscar de olhos. A vida cristã, o amadurecimento na vida cristã exige tempo. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Então, pegue alguém já experimentado nos caminhos da vida. Pegue alguém já experimentado, que está amadurecendo já com o Senhor. Se assim deve ser a vida cristã, então, meus irmãos,
eu peço para você olhar para dentro de você mesmo, porque eu vou olhar para mim. Tenho eu crescido na fé? Tenho eu amadurecido no Evangelho? Eu amo mais o meu Senhor hoje do que eu amava antes? Eu aprecio mais as Escrituras hoje do que no início da minha caminhada? Eu oro mais e melhor hoje? Talvez uma boa dica prática é você perguntar para um irmão maduro se ele tem visto frutos de amadurecimento na sua vida. Para ele ser sincero. Pergunte para ele: meu irmão, minha irmã, você vê que eu estou amadurecendo em Cristo? Seja sincero. Quais áreas você vê que eu amadureço, que eu amadureci? E quais áreas você vê que eu ainda preciso amadurecer? Porque a vida cristã, meus irmãos, a vida cristã é como escalar de uma montanha, uma grande montanha. Às vezes nós passamos por um paredão, às vezes nós passamos por um buraco, mas nós sempre temos que estar indo para cima. Deus prometeu que iria nos santificar, então a vida cristã é sempre indo para cima. Podemos passar por vales, podemos passar por dificuldades, podemos retroceder um pouco, mas é sempre para cima. Por isso a vida cristã não deveria ser uma vida nostálgica. Eu sei que muitas vezes você se lembra do tempo da sua conversão e fala: que maravilha aquele tempo, quando eu desfrutava mais de Deus, quando eu passava mais tempo com Deus. Nossa, aquele foi o melhor momento da minha vida. O melhor momento da nossa vida cristã deveria ser agora, porque nós conhecemos mais a Jesus agora, nós entendemos mais de Jesus agora, nós estamos mais experimentados na fé agora. Por isso eu te pergunto, o que nos falta? O que nos falta para desfrutar disso com Jesus? É assim que Ele decidiu trabalhar. Deus poderia ter decidido assim: olha, quando você se converter, você vai ser totalmente livre do pecado. Ele não poderia ter trabalhado assim? Ele poderia. Ele poderia dizer: olha, agora que você recebeu o meu Filho na sua vida e recebeu o meu Espírito Santo, agora você não vai mais pecar, fique tranquilo. Mas não foi assim que Ele decidiu trabalhar. Ele escolheu trabalhar de maneira progressiva em nossas vidas. Por isso, meu irmão, não menospreze isso. Não desista de viver uma vida cristã prática, comum, no dia a dia, uma vida cristã simples, frequentando a igreja e lendo as Escrituras, tendo comunhão com os irmãos e orando no particular, servindo com seus dons e talentos e meditando nas Escrituras sozinho. Esse é o caminho da paciência, esse é o caminho da perseverança, esse é o caminho das Escrituras, essa é a maneira comum de Jesus agir nas nossas vidas. Faça isso, e com o tempo, não amanhã, não daqui uma semana, não daqui um mês, mas daqui um ano, daqui alguns meses talvez, você verá o quanto Deus fez na sua vida. Não menospreze isso. Vimos então já duas maneiras distintas que Jesus trabalha em nossas vidas, maneiras que muitas vezes podemos nos esquecer. Aprendemos que Ele também trabalha de maneira particular e que Ele também trabalha de maneira gradual. Mas independente disso, se Jesus trabalha de maneira pública ou particular, se Jesus trabalha de maneira instantânea ou gradual, esse terceiro ponto vai nos ensinar que Jesus sempre trabalha de maneira perfeita. Esse é o nosso terceiro ponto. Jesus sempre trabalha de maneira perfeita. Por mais que esse milagre seja o único que mostra uma cura de Jesus em duas etapas, ele termina da mesma maneira que os outros. Jesus o cura totalmente. O versículo 25 diz que então novamente Jesus lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Tudo ele distinguia de modo perfeito. Meus irmãos, Jesus pode usar maneiras diferentes para trabalhar em nossas vidas, mas o resultado é sempre o mesmo. O método pode mudar, mas o propósito, o resultado é sempre o mesmo. E o resultado é sempre cumprir com o plano dele. O resultado é sempre perfeito aos olhos de Jesus. Jesus pode trabalhar em nossas vidas de maneira mais rápida ou de maneira mais lenta, usando tristezas ou usando alegrias, nos dando uma vida mais tranquila ou uma vida mais sofrida. Não importa como Ele decidiu trabalhar, o propósito dele é sempre o mesmo: nos levar seguro ao lar celestial. Esse é o propósito dele.
Jesus, meu irmão, vai te levar ao lar celestial. Ele é o bom pastor que guiará as suas ovelhas até o aprisco prometido, de maneira que se uma ovelha sai, Ele deixa as outras e traz de volta no colo a perdida. Ele é um noivo que zela com ciúmes pela sua noiva. Ele é nosso rei, que um dia nos levará seguros até o seu palácio celestial. Esse é nosso Jesus. Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele vai terminar. Pode ser em 200 ou 200 etapas, pode ser de maneira mais pública ou de maneira mais particular, mas Ele vai terminar. É uma promessa e Deus não falha em suas promessas. Esse texto também nos mostra esperança. Nós vimos várias falhas dos discípulos em entenderem a identidade de Jesus e do seu reino. Nós vimos 2 milagres de multiplicação, várias curas, incluindo a ressurreição de um morto, Jesus acalmando uma tempestade, andando sobre as águas, mas os discípulos pareciam não entender. Se os discípulos, escolhidos a dedo por Jesus, se os discípulos, por meio de quem Jesus realizou muitos milagres, se os discípulos que tinham uma autoridade singular, se os discípulos que aprenderam muito mais de Jesus do que está escrito aqui nos livros da Bíblia, eles aprenderam muito mais de Jesus, se eles, com todos esses privilégios, não entendiam, quanto mais eu e você, pelas nossas próprias forças. Talvez você tenha olhado para a sua vida como eu e perdido as esperanças. Marcos sabia que encontraria pessoas assim. Ele estava escrevendo para romanos, pessoas, cidadãos romanos que estavam enfrentando uma perseguição severa. E Marcos estava mostrando para eles: olha, não se desesperem quando vocês falharem, porque as pessoas mais próximas de Jesus, talvez os homens mais santos que já pisaram nessa terra, eles também falharam. Então não se desesperem. Não se desesperem. Mas qual é a mensagem de esperança nesse texto então? É que Jesus é aquele que levará suas ovelhas até o destino final dela. Marcos estava dizendo aos seus leitores também: não se desesperem, Jesus trabalha de maneira perfeita, Ele vai trabalhar na vida de vocês. Ainda que pareça demorar, o resultado sempre será o mesmo. Sempre será o mesmo. É por isso que esse texto enche o nosso coração de esperança. E meu irmão, minha irmã, a aplicação aqui não poderia ser outra a não ser: confie no trabalhar do nosso Senhor sobre a sua vida. Confie. Esse é um assunto batido, não é? Confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus. Nós sempre ouvimos isso e sabemos que temos que confiar em Deus. Mas o que eu quero dizer é: confie na maneira em que Deus, em sua soberania, decidiu trabalhar na sua vida. Às vezes parece que nós vivemos circunstâncias que não fazem o menor sentido, não é? A vida pode parecer, na maioria do tempo, não um trem no seu trilho, seguindo o seu caminho, mas um avião desgovernado que ora parece que vai bater numa montanha, que ora parece que vai cair. Às vezes parece que as circunstâncias não fazem sentido, mas eu estou aqui nessa noite para dizer, meu irmão, que aos nossos olhos pode não fazer sentido, mas esse trem que parece desgovernado, ele tem um maquinista, e esse maquinista ele não pode falhar. Ele não pode falhar. Como eu posso então confiar em Deus na prática? Como eu posso fazer isso? Talvez o que o texto está nos chamando a fazer é parar de ficar tentando analisar a maneira como Deus trabalha em nossas vidas, parar de ficar nos comparando com os outros, parar de querermos entender tudo. Por que Deus não age assim comigo? Porque será que Deus vai trabalhar na minha vida mais rápido ou mais devagar? Será que vai ser desse jeito ou desse jeito? Porque com fulano é assim e comigo não. Isso gera ansiedade e ansiedade gera falta de confiança. Às vezes o nosso desejo incontrolável de querer saber a vontade de Deus específica para as nossas vidas revela na verdade um coração incrédulo, um coração que não consegue dar um passo de fé, um coração que quer ter o controle sobre tudo em nossas vidas. Não, meu irmão, confie na sabedoria e na soberania de Deus. Confie.
Saiba que Ele está com tudo sob as suas mãos. Ele vai nos levar seguros e isso é suficiente. Como diz um famoso hino do nosso cantor cristão: eu não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ou sim, Ele está dizendo: eu não sei o que o Senhor tem preparado para mim. Se bons dias ou áureos ou dourados ou maravilhosos dias, se é mal ou se é bom. Muitas vezes parece que nós olhamos para a vida de pessoas, de crentes, que são marcados pelo sofrimento, é sofrimento vez após vez. Mas outros crentes nós vemos que parece que sofrem pouco, né? Uma vida mais tranquila, e outros, né, na média aí é uma mistura disso, ora está bem, ora está sofrendo, ora está bem, ora está sofrendo. Sabe o que o autor desse hino está falando? Eu não me importo com o que o Senhor vai fazer na minha vida. Ele pode me dar uma vida em constante sofrimento, Ele pode me dar uma vida em constante paz e sossego, ou Ele pode me dar uma vida que é a mistura disso. Não me importa, sabe por que não me importa? Porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É isso que Ele está dizendo. Se entregue aos cuidados do nosso Senhor, meu irmão, e descanse. A nossa vida, ela não é algo que muitas vezes faz sentido, não é verdade? A nossa vida, como já alguma pessoa ilustrou, é como uma obra de tapeçaria, aquelas obras de arte, né? O tapete como uma obra de arte, lá nos países do Oriente Médio, por exemplo. Quando nós olhamos aquilo é maravilhoso, quando nós olhamos pelo lado certo, mas quando nós olhamos pelo lado contrário, é um emaranhado de fios. Assim é a minha sua vida aos nossos olhos. Parece um emaranhado de fios, então vem uma cor alegre, depois uma cor triste, e 1000 desvios para lá e 1000 desvios para cá. Uma hora estamos subindo, outra hora descendo, outra hora para um lado, outra hora para o outro. Mas quando nós olhamos pelo lado certo, nós vemos que tudo coopera para o nosso bem. Nós vemos a obra de arte que Deus está fazendo nos nossos corações. Então olhe pelo lado certo, o lado da fé. Confie, pare de ficar especulando e se ajoelhe e decida hoje que você vai confiar em Jesus. Clama: Senhor, eu confio, eu quero confiar em Ti. Eu não confio, mas eu quero. Toma minha vida, Senhor, toma. Por mais que eu não sinta isso agora, mas toma. Toma minha vida. Se entregue, meu irmão, aos cuidados do tapeceiro, aos cuidados do maquinista perfeito, aos cuidados do nosso pastor, e descansa. Ele vai trabalhar da melhor maneira na minha e na sua vida. E para concluir então, eu queria relembrar isso. Jesus vai trabalhar na sua vida, meu irmão, seja na multidão ou seja sozinho, seja em poucas ou em muitas etapas, mas sempre de maneira perfeita, sempre de maneira perfeita. Eu queria relembrar um texto que diz que Jesus, Ele é o nosso intercessor fiel. Sabe por quê? Porque Ele passou por aquilo que nós passamos. Ele não é alguém que não conhece o sofrimento, Ele não é alguém que não se compadece de nós, não. O texto diz que Ele é um sacerdote, o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, que se compadece de nós, porque Ele sabe pelo que eu e você estamos passando. Ele sabe. Jesus já enfrentou sofrimento, humilhação, rejeição, tentação. Jesus já foi levado ao deserto. Jesus já experimentou os desertos dessa vida que eu e você já experimentamos. Talvez estamos experimentando e ainda experimentaremos. Jesus já passou por todos. E é por isso que Ele pode se compadecer de nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus passou por um deserto que eu e você nunca iremos passar. Ele experimentou o pior deserto de todos, que foi a separação de Deus, o seu Pai. Todos os outros desertos da sua vida, quando ele foi tentado pelo próprio Satanás, ou quando ele sofreu, ou quando ele foi humilhado, ou quando ele foi rejeitado, não podem ser comparados ao fato de que Jesus passou por um deserto infinitamente pior, que foi o deserto da separação com o seu Pai. O deserto de ter sido desamparado na cruz. E justamente porque Cristo já experimentou esse deserto, que é o pior de todos,
Nós que cremos em seu nome, podemos ter a certeza de que nunca, jamais passaremos por ele. Esse é um deserto que Cristo nunca nos levará e nunca nos deixará passar, porque ele já passou por nós. Ele já passou por nós. Confie nele, meu irmão. Ele fez tudo por você e ainda o faz. Você pode passar por desertos terríveis, mas ele já passou pelo pior deserto que nós poderíamos passar. Ele já passou pelo pior. E por ter passado por esse deserto, ele nos preparou agora um jardim perfeito que desfrutaremos por toda a eternidade. Jesus passou pelo deserto da separação de Deus, para que eu e você não precisássemos passar.